Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos e todos bem. Hoje nós iremos realizar, né, o nosso último encontro e espero que ao longo desses dias, né, dessas semanas, vocês tenham aproveitado, tenham refletido, né, sobre as nossas discussões e que até aqui tenha contribuído, né, de forma significativa para a construção do projeto de vocês e para a preparação para o processo seletivo. A temática da aula de hoje, ela é direcionada, né, ao currículo Lattes e a entrevista. Mais precisamente em relação ao currículo Lattes, nós entendendo, né, que se trata de uma plataforma importante para a nossa trajetória acadêmica, então acredito que todo mundo aqui obviamente teve algum tipo de acesso, né, e que tem familiaridade com a plataforma. Então, entendendo isso e entendendo também os limites da aula de hoje, a gente trouxe alguns pontos, certo? Para a apresentação, pontos que nós entendemos que são importantes, realmente, né? Sobretudo para aquelas pessoas que ainda não fizeram, né, suas atualizações. Enfim, então, o currículo Lattes, ele está vinculado, né, à plataforma Lattes, que é uma plataforma, um sistema de currículos na modalidade virtual, que é gerido, né, foi criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, basicamente, né, a plataforma Lattes, ela funciona como uma forma de integração das informações científicas, acadêmicas e tecnológicas do Brasil. E o currículo Lattes, nesse sentido, é o meio, né, pela qual os pesquisadores, as pesquisadoras, elas conseguem, né, registrar, né, suas atividades, informações, dados acadêmicos, né, ao longo de suas trajetórias. Então, como diria, né, Almeida 2012, a plataforma Lattes funciona, né, como um depósito unificado de currículos. Então, quando se utiliza o Lattes, né, a gente elencou alguns pontos, e um deles tem a ver, né, obviamente, com a pós-graduação, tá? O primeiro ponto, eu acredito que é de suma importância que a gente tem em mente, até porque vai se vincular com outros elementos, né, que nós escolhemos falar sobre isso, né, que é a apresentação pública da produção acadêmica e científica. Então, qualquer tipo de informação que é depositado no currículo Lattes precisam ser informações verídicas, certo? Porque se trata de um documento público, certo? E que toda e qualquer pessoa podem acessar, certo? E nesse sentido, se tratando, né, de um documento público com uma vinculação com viés, né, acadêmico-científico, ele vai funcionar enquanto parâmetro, instrumento, ferramenta para outros elementos, né, como avaliação de pesquisa, né, e da pós-graduação no Brasil, por exemplo, na seleção de para a seleção de processos seletivos na pós-graduação, na avaliação da competência de candidatos e candidatas, a obtenção de bolsas e auxílios, né, na seleção de consultores, de membros de comitês e de grupos assessores, na seleção de candidatos e candidatas para cargos no serviço público, e no conhecimento sobre os pesquisadores e as pesquisadoras no território nacional. E aí, né, nós elencamos alguns pontos, certo? Do currículo Lattes, que vocês já conhecem, então a gente tem aqui uma imagem, né, da plataforma, certo? E mais precisamente em relação ao currículo Lattes, os dois tipos de ferramentas, né, que nós mais utilizamos é o buscar currículos, que nós já discutimos anteriormente, né, em relação à aproximação com o programa, aproximação com os docentes vinculados ao programa e atualização do currículo, tá? Em relação ao processo seletivo, né, nós também elencamos algumas dicas, né, a primeira delas diz respeito à atualização do seu currículo com antecedência. Isso é importante,
Por quê? Porque não somente pela questão de organização, eu particularmente penso que quando a gente está se preparando para um processo seletivo, para qualquer coisa na nossa vida, é preciso, de fato, uma organização e responsabilidade em relação a isso. E um outro ponto é que, querendo ou não, como se trata, né, de uma plataforma virtual e tudo mais, não necessariamente no momento que a gente envia, né, depois de realizar aquela atualização e envia o currículo, a atualização para o currículo Lattes, não necessariamente ele vai estar atualizado imediatamente, certo? Existem momentos que pode demorar meia hora, uma hora ou dias. Então, é importante que vocês atualizem com uma certa antecedência. O segundo ponto diz respeito a uma atualização de forma qualificada, né? Qualificável em relação ao seu resumo. E eu falo isso porque eu já tenho uma certa experiência em oficinas e em cursos sobre currículo Lattes, e essa pergunta sempre volta, né? O que colocar, como colocar, é o que escrever no resumo. Se tratando de uma apresentação, né, específica para um processo seletivo, é importante que vocês elenquem ali, né, no resumo, suas principais titulações, né, seus principais interesses de pesquisa, atuações, de forma concisa, né, direta e muito bem escrita, certo? Então, no resumo, é importante que o pesquisador e a pesquisadora entendam que ou melhor, aquele currículo ele pode ser pesquisado, certo, por qualquer pessoa, e que é importante, né, apresentar, digamos assim, eu sempre falo vender peixe já no resumo, certo? E o terceiro elemento diz respeito à atualização de suas produções e participações acadêmicas. E a gente elencou alguns elementos, né, até porque são muitas coisas, mas atualização, né, de projetos de pesquisa, de ensino, pesquisa e extensão, produções e publicações, apresentações em eventos, participações em eventos, organizações de eventos, produções técnicas, né, participações em bancas examinadoras de diferentes naturezas, orientações se for o caso, e atuação profissional. Nesse sentido, também destacamos alguns elementos, né, porque não é possível falar sobre todos. O primeiro deles diz respeito à atuação profissional, certo? Então, é importante que atuação de modo geral, que vocês, dentro da atuação, a atuação profissional, que vocês atualizem isso, coloquem, né, os lugares as instituições que vocês foram ou são vinculados, dentro desse elemento, né, do currículo, a possibilidade de escrever, certo, essa atuação. É possível também, dentro de atuação, colocar outros elementos, né, linhas de pesquisa, se você ou não é membro de um corpo editorial, membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, enfim. Então, dentro de atuação, existem muitas coisas, como vocês bem sabem, e a atuação profissional, na minha leitura, pensando a nível de processo seletivo para pós-graduação, é muito importante. Tá? Em relação a projetos, é possível que vocês, aliás, é importante, não é possível, é importante que vocês atualizem, né, o tripé universitário, o ensino, pesquisa e extensão, certo? Então, se vocês participaram, por exemplo, durante a graduação, né, por exemplo, de PETs, de PIBIC, né, PIBID, residência pedagógica, ou projetos vinculados à ProEx, né, à extensão da universidade de vocês. Então, é importante que vocês resgatem, né, isso e coloquem no currículo, tá bom? Até aqui tudo bem? Sem questões? Ok, tudo bem. Em relação a produções e publicações, é um mar de coisas, né, gente? E assim, mais precisamente, nós elencamos algumas produções que, na nossa leitura, né, fazem mais sentido,
para o ingresso na pós-graduação, mas aqui vocês veem que é dividido em produção bibliográfica, e existe uma quantidade significativa, né, de produções, produções técnicas e outras produções de artigo cultural. Um dos elementos que eu mais gosto no currículo Lattes, né, uma das dimensões, na verdade, é o fato de haver uma multiplicidade de possibilidades, né, em relação a essas produções, não somente aquelas vinculadas uma veia acadêmica escrita, por exemplo, então é possível para quem está dentro, né, de projetos culturais e que tem uma trajetória, né, na produção cultural, por exemplo, também incluir essas produções enquanto produções, porque são produções, né, também está dentro da ciência. Então, acredito que é importante, né, vocês chamarem atenção para isso, tá bom? E aí, entre as produções, certo? Nós elencamos os artigos completos publicados em periódicos, né? E aí é uma área destinada à inclusão de artigos científicos publicados em revistas indexadas com o DOI, né, que é o registro, ou o ISSN, né, com volume, edição e página inicial. Já os artigos aceitos para publicação, os chamados, né, artigos no prelo, que ainda não foram publicados, é possível também se colocar, entendem? Os livros e capítulos, texto em jornal ou revista, né? No sentido de livros e capítulos, vocês conseguem colocar tanto organização como autoria, tá bom? Trabalhos publicados em anais de eventos, apresentação de trabalho e palestra. Para quem é da música, eu acredito que tem alguém aqui que vai fazer uma coisa nas artes, alguma coisa assim, é possível colocar também partituras, prefácio, pós-fácil, tradução, se for o caso, ou outra produção bibliográfica. O que seria outra produção bibliográfica? Tudo aquilo que não consegue se adequar, né, às dimensões anteriores, certo? Então, por exemplo, no meu currículo, eu costumo colocar em outra produção bibliográfica resumos expandidos que foram publicados, por exemplo, né? Em relação às produções técnicas, existe uma variedade, né, de possibilidades e que a gente também pode pensar, né, de forma concisa e consciente também do quanto essas produções são importantes na nossa trajetória profissional, sobretudo para quem vem das ciências sociais. Então, a nível de exemplificação, né, nós destacamos a confecção de website, blogs, cursos de curta duração, que são mais comuns, oficinas, por exemplo, já entraria aqui, certo? O desenvolvimento de material didático ou institucional, tá? Quando houver desenvolvimento de material didático, é preciso selecionar a natureza, né? É preciso demarcar qual tipo de natureza, qual tipo de construção que faz aquele material didático, tá? Enfim, então, passando, né, por todas essas produções, lembrando que a gente destacou, né, assim, pelo menos a nível de pós-graduação, os principais elementos, né, que devem ser atualizados, lembrando que tudo é importante, mas não daria tempo, né, falar sobre tudo. E aí, depois que vocês farão ou fizeram atualização, é importante, né, enviar ao CNPq, porque não adianta nada fazer atualização e não enviar. Então, vocês clicam em enviar naquela barrinha inicial, e aí tem lá enviar currículo, e aceitam, né, as condições, li e estou de acordo com a declaração acima. Nessa declaração, não sei quem já teve curiosidade, acredito que todo mundo, né, já olhou os termos. Então, lá fala sobre um dos elementos que eu já havia mencionado anteriormente, em relação à veracidade das informações, né, que se trata de informações públicas, em relação também
as senhas e o login transferível e tudo mais. E também clique em autoriza a publicação em versão inglês do meu currículo. E clique em enviar currículo. Rosane, como que a D levantou a mão? Eu não ouvi, gente, desculpa. Mas podia me Tô avisando que tá, você tá na apresentação aí. Mas pode falar, D. Eu ia perguntar, no caso, eu trabalho mais com música, cultura popular, se participação em podcast, se entrevistas, essas coisas podem ser colocadas e se são contabilizadas também. Não, elas podem ser colocadas, lembrando que cada edital possui um barema, né? Eu não lembro bem como que tá no... E aí, o Marcelo e a Beatriz podem me interromper e falar sobre isso. Mas cada edital de processo seletivo para pós-graduação tem lá um barema, certo? E aí tem as pontuações. E aí, obviamente, existem editais que, por exemplo, esse tipo de produção não conta, não é contabilizado. Justamente por isso que nós escolhemos apresentar, né, as produções e apresentações, produções, publicações e as produções técnicas, porque normalmente são as produções com maior peso, né, no Bahrein de processo seletivo para pós-graduação. Mas em relação à participação em podcasts, entrevistas, lives, é possível colocar, tá bom? Inclusive, existe até um campo para você colocar o link, tá bom? E aí, quando você atualiza, já está atualizado, no currículo aparece um símbolo, como se fosse de vídeo, ao lado da produção que você colocou lá, tá bom? Agora sim, todo e qualquer tipo de informação que vocês coloquem, é preciso que vocês tenham, e aí eu falo isso no sentido de organização pessoal, o que eu costumo fazer, tá? Eu sempre atualizo depois que eu tenho algum tipo de elemento comprobatório. No caso de podcast, de lives e tudo mais, que estão depositados em algum tipo de plataforma como YouTube ou Spotify, beleza. Agora, em relação à apresentação de trabalho, né, em relação à monitoria, atividades vinculadas ao ensino pesquisa e extensão, é essencial que vocês tenham as declarações, os certificados, certo? E coloquem numa pasta, no Drive, porque em algum momento vocês vão precisar disso, tá? Sempre tem perguntas no sentido de, Rosana, o professor, a professora ou a coordenação no projeto não emitiu o certificado, não conseguiu emitir, como aconteceu em muitos momentos comigo durante a graduação. Mas o que eu fazia? Tá, não consegui emitir o certificado? Você pode fazer uma declaração para mim? É possível que esse docente possa fazer uma declaração em relação a isso? Isso me ajudou muito na pontuação do barema para o meu mestrado, né, que foi na educação, no FMG, o barema na educação realmente era muito alto. E aí eu fui atrás dos professores, coordenadores, e apresentei a demanda e eles fizeram a declaração. Mas é isso. Marcelo, quer falar alguma coisa? Comentar sobre o currículo Lattes, né, também cabe fazer uma contextualização, porque o Brasil, o sistema de pesquisa brasileiro, né, o Lattes, ele é vinculado ao CNPq, e o CNPq, ele mantém, né, essa plataforma atualizada com o registro das pessoas que fazem pesquisa no Brasil, para avaliar, né, principalmente para avaliar a pesquisa. O CNPq também tem bolsa, uma instituição que dá bolsa para quem faz pesquisa, né? Então, assim, inicialmente o Lattes foi criado para ter essas métricas sobre a produção acadêmica e para distribuir as bolsas dentro dos pesquisadores, das pesquisadoras que se candidatavam às bolsas de produtividade, né? Mas depois ele foi se integrando à pós-graduação e foi quase que de uma maneira muito orgânica, né, entrando aí na vida acadêmica
todo mundo que está na graduação, né, principalmente na pós-graduação, já ouviu falar do currículo Lattes, né? Então, assim, e aí falando de pós-graduação, é muito importante porque o currículo Lattes passou a ser onipresente, onisciente, né? Então, ele está em todos os lugares, as pessoas acabam falando muito do Lattes, principalmente em relação à avaliação dos programas de pós-graduação, né? Então, por que que o Lattes ele entra aqui, né? E é importante que a Rosana está falando do Lattes, né? Está apontando as características, porque de fato é quase que um senso comum acadêmico, né? A gente ter o Lattes, manter o Lattes atualizado, e aí olhando para o edital, é importante que vocês atualizem neste mês, né? Porque está lá atualizado no último mês, né? Então, mesmo que vocês não tenham nada de novo para registrar, só entra lá, clica em enviar, atualizar o currículo Lattes, só para aparecer a data atualizada, né? Isso é muito importante. E aí, acho importante, né, a Rosana também chamou atenção para isso, para vocês colocarem todos os documentos, né, para quem está prestando mestrado agora, que participou de um projeto de extensão, participou de um projeto de pesquisa, né, tudo que participou ali na vida acadêmica, coloca no Lattes. Participou de um congresso, mesmo que foi só como ouvinte, mas isso é importante registrar, né? Isso é um histórico, quase que um histórico da vida acadêmica de vocês. Então, registrem, né? Façam esse registro das atividades, tentem lembrar desde o início do curso, né? Quem está fazendo doutorado talvez já tenha isso mais sistematizado, né? Quem vai prestar seleção para o doutorado, mas de todos os projetos, porque ali se pode cadastrar projeto de extensão, projeto de pesquisa, projeto de ensino. Então, tem vários projetos que vocês podem cadastrar. Apresentou um resumo num evento, você pode colocar lá. Participou de um congresso, né? Eu lembro que na pandemia a gente fez muito isso, participou de muitas atividades online. E muitas dessas atividades, você fazia um cadastro ali e gerava um atestado, um certificado, né? Então, tentem colocar o Lattes em dia, né? Fazer esse preenchimento do Lattes, deixar ele bem completo. E uma outra coisa que a Rosana falou, né, só para pontuar, é essa apresentação inicial. A apresentação inicial, eu acho que ela é muito importante. Às vezes a gente não acaba não tomando tempo para escrever aquele parágrafo inicial no Lattes, mas aquela apresentação ela é fundamental. E eu acho que vocês podem, de fato, se valorizar ali, né? Falar, olha, é formada na área X, ou tem mestrado, participou ou participa do projeto de pesquisa tal, tem interesse de pesquisa, ou seja, a gente coloca ali vários elementos, aqueles elementos que a gente considera mais prestigioso daquilo que a gente já fez, né, ou está fazendo também. Então é importante vocês aí fazerem um texto bem consistente. Eu costumo organizar esse texto inicial da seguinte forma: eu coloco primeiro a minha formação, né? O que eu já fiz em termos formativos. Depois eu descrevo a área profissional, né? O que eu faço atualmente. E depois as áreas de interesse de pesquisa, né? Então, assim, fica uma dinâmica de formação, atuação e interesse, né? De pesquisa. Então, fica aí essa dica que eu acho que é muito importante, né? De vocês não esquecerem de atualizar o currículo Lattes, né, e de fazer esse texto inicial. Então é isso, obrigada, Marcelo. E só com um momento, né, de lembrança para vocês, né? Então, novamente, pensem num documento público, né? O currículo Lattes é um documento público, todas as informações devem ser verídicas, até porque elas serão verificadas, certo? Então, quando a gente fala dessas comprovações, de todo modo, tudo aquilo que é colocado no currículo, ele só vai ser contado de forma comprobatória se houver uma declaração, se houver um documento para comprovar. Então, isso é muito importante. E por fim, é a compreensão, né, que o currículo Lattes, como bem o Marcelo apresentou agora,
é literalmente a forma com que a comunidade acadêmica vai conhecer a vida acadêmica de vocês, a trajetória acadêmica de vocês. Então, todos os percursos, eles precisam estarem ali, né? Mesmo que sejam percursos iniciantes, entendem? Então, o currículo Lattes, ele vai ser construído ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? À medida em que vocês forem se afiliando, né, projetos, grupos de pesquisas, na apresentação de trabalhos. Então, mesmo que, sobretudo para aqueles, né, que estão retornando para a universidade agora e tudo mais, é importante fazer essa atualização, mesmo que não coloque nada, até porque para a banca está interessada em pessoas, pesquisadores e pesquisadoras, que querem estar ali, que estejam afinados, certo? Com esse mundo, né, acadêmico e científico. Então, é isso em relação ao currículo Lattes, tá bom? Vocês têm alguma questão em relação a isso? Senão, a gente vai dar uma continuidade com as entrevistas. E aí eu vou passar para o Marcelo, tá, Marcelo? Beleza. Na entrevista, né, vamos retomar lá o que fala o edital, né? Então, o edital tem esse barema, né? Esse barema que a gente, inclusive, discutiu lá no primeiro encontro sobre a leitura dos editais. E aí, lembrando, para quem tinha dúvida naquele momento, né, em relação à pontuação aí nesse barema, que o pessoal ficou curioso, né, algumas pessoas ficaram em dúvida, porque o primeiro item, ele tem várias inscrições, né, finalização de TCC, participação em iniciação científica, PIBID ou PET. E se a participação em um desses critérios já estaria valendo ali a pontuação máxima dos 2 pontos, né? Então, só para retomar isso, de falar que sim, está valendo, né? Se vocês tiverem aí participado de alguma desse quesito, então vocês já têm ali 2 pontos, tá? Mesma coisa no item 2, conclusão da graduação, também vale 2 pontos. Então, assim, esse barema, ele é muito interessante, inclusive para que vocês possam olhar com mais atenção para o currículo Lattes, né? Então, se vocês participaram de algumas dessas coisas, tem publicação, autoria, né, em artigo, em trabalho completo, em capítulo de livro, em alguma coisa vocês já precisam aqui colocar no Lattes e lembrar desses trabalhos, né? Acho que é muito importante também quando vocês forem preencher o Lattes, vocês já vão fazendo uma espécie aí de roteiro descritivo para lembrar daquilo que vocês participaram. E aí, lembrando daquilo que vocês participaram ou estão participando, vocês podem aí, inclusive, montar um texto, né? Eu gosto muito de organizar as ideias a partir da produção textual, né? Que aí vocês podem fazer um texto colocando, eu participei do projeto tal, 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 como que esses projetos, ou como que os textos que eu produzi na graduação, ou como que o meu TCC, como que a minha dissertação dialoga com o meu projeto de pesquisa, né? Eu acho que isso é muito importante vocês aí já irem treinando na escrita a partir da atualização do Lattes, né? Essa produção escrita que pode auxiliar vocês depois na prova oral. Então, voltando lá para a tabelinha, né? Nós temos aí várias questões. Lembrando que são 2 blocos. O primeiro bloco, então, está olhando para, além, né, dos 2 primeiros que eu já ressaltei, para as publicações, para participação em grupos de pesquisa, para atividades de extensão ou monitoria. Então, isso tudo vale 10 pontos. Aí depois o bloco 2, que aí é a sustentação teórico-metodológica da proposta, aí vejam que aqui já está falando do projeto. Então, é importante vocês também olharem para esse texto, que pode ajudar vocês para a prova oral, e tentar dividir ele, né? Olhar para a trajetória de vocês, valorizando aquilo que vocês fizeram, e relacionando com o bloco 2, que são
perguntas, né, que vão ser perguntas relacionadas ao projeto de pesquisa de vocês. Então, o que a banca vai tá analisando? A sustentação teórico-metodológica da proposta, então é importante, né, situar qual campo, qual área temática da pesquisa e qual o referencial teórico dessa pesquisa, né? Então, quem está estudando, por exemplo, a sociologia do gênero, né, possivelmente vai ter um certo referencial teórico. Então, é importante já escrever sobre isso, né, ou reler o projeto para ver como que isso está citado lá no projeto, né, como que vocês estão mobilizando isso lá no projeto, referencial teórico. Quem está estudando, enfim, qualquer outra área, né, sociologia da educação, sociologia da ciência e tecnologia, sociologia da violência, enfim, aquilo que o projeto de vocês se relaciona, vocês precisam ter esse referencial teórico na ponta da língua, digamos assim, né, ter um domínio sobre ele, ou sobre um determinado conceito que vocês estão propondo mobilizar no projeto, né. Então, aqui, de fato, não só saber escrever sobre isso, mas também saber falar sobre isso, que são duas habilidades bastante diferentes. E como que a gente aprende a falar sobre o nosso objeto? Falando, treinando, pedindo para o colega, para colega, às vezes, né, um suporte nisso, explicando o projeto, né? Porque isso acontece também, né, Rosana, Beatriz? Às vezes a gente escreve super bem, mas na hora de apresentar, aí a gente, né, nunca apresentou aquilo, nunca falou aquilo em voz alta e aí acaba se perdendo. Então é muito importante vocês também treinarem essa conversa. Porque a banca vai fazer pergunta, vocês sabem que a banca vai ter que ouvir sobre isso. Então vocês já podem ir treinando aí, né? Às vezes até mandando áudio do WhatsApp, né, para a mãe, para o pai, falando do objeto teórico de vocês, ou para o amigo, para a amiga, né, aqueles áudios de 5 minutos que vocês podem ali estar explicando, né, e depois vocês podem se ouvir também, ver se faz sentido, se não faz. Então, tem aí várias estratégias para vocês irem se preparando para essa prova oral, né. Então, assim, quanto mais vocês se prepararem, possivelmente mais relaxados, né, vocês vão estar para esse momento da prova oral. Porque eu acho que uma das coisas que mais atrapalha, talvez, seja o nervosismo, né? Então, se vocês ensaiarem isso com antecedência, já traz uma tranquilidade. Como que eu faço para me preparar, por exemplo, às vezes para uma palestra ou enfim, para uma aula? Eu gosto de estruturar pontos, né? Então, se eu estruturo os pontos, aí eu posso ir ali já olhando para esses pontos e lembrando das coisas que eu preciso falar. Mas vamos voltar lá para a tabela ainda, Rosana. Não sei se é a Rosana ou se é a Beatriz que está passando, mas vamos olhar aqui para essa tabela de novo. Então, sustentação teórico-metodológica, apresentação de conceitos centrais da proposta, né? Então, vocês podem falar da perspectiva teórica, vocês podem falar aqui de algum conceito-chave nessa análise teórica, argumentação sobre execuibilidade da proposta, aí aqui já entra questões sobre a operacionalização da pesquisa, então quais são as fontes de vocês, qual é o tempo que vocês vão ter para fazer cada uma das etapas da pesquisa, né? Como que vocês vão acessar as fontes, porque às vezes, lembra do projeto, eu falei muito isso, né, em relação a, a, as condições ali de alcançar as fontes, porque às vezes o objeto é super interessante, vocês têm uma pesquisa, assim, muito interessante, só que aí chega para as fontes e fala, mas a minha fonte, sei lá, está em outro país, e aí como é que eu vou fazer para ir nesse outro país, fazer essa pesquisa? Né? Então, às vezes, tem que ter aí digamos, essas condições objetivas para vocês alcançarem a fonte dentro do prazo que vocês estão se propondo. Então, mestrado, vocês sabem que é até 24 meses, doutorado até 48 meses, né? Então, vocês têm que dar conta de fazer disciplina, de qualificar o projeto, de, às vezes, né, depois de qualificar o projeto, alcançar essas fontes. Às vezes, as fontes já são alcançadas antes de qualificar, né? Mas, enfim, isso tem que estar muito transparente e objetivo ali no projeto para dar embasamento também, para vocês poderem falar
né, com autoridade em relação a esses temas. Vamos a outra, que é a articulação da proposta com a trajetória acadêmica do candidato. Aí acho que aqui é um ponto que pode também retomar todas as questões aí do bloco 1, né? Como que vocês relacionam aí o bloco 1, essa trajetória que vocês, de pesquisa, de extensão, de ensino, tudo, tentem valorizar o máximo que vocês já fizeram e como que isso está relacionado aqui com esse projeto de pesquisa, né? Então, vejam, as questões que podem surgir na prova oral não necessariamente vão seguir essa ordem, tá? Isso é muito importante. Porque, de repente, vocês vão criar uma ordem aí e falar, primeiro eu vou falar disso, depois disso. De repente, a banca quer começar pela ordem inversa, né? Vai justamente fazer uma pergunta sobre a articulação da proposta com a trajetória acadêmica, né? Então, como que você chegou a esse objeto de pesquisa? Essa pode ser uma pergunta interessante que a banca pode fazer. E aí, claro que é importante vocês já se prepararem para algumas questões chaves, né? Preparar um bom texto, preparar um bom argumento e ensaiar isso com bastante antecedência, né? Para trazer aí uma maior tranquilidade no momento da prova oral. Pessoal, então aqui quero comentar algumas perguntas, né? Que se eu fosse banca, se eu participasse de uma banca, provavelmente eu faria alguma delas. Quer dizer que essas serão as questões da prova oral? Não. Pode ser que sejam outras, mas eu acho que essas podem auxiliar vocês a estruturar a resposta para alguma pergunta que vier. Então, por exemplo, o que te motivou a pesquisar esse objeto? Tá? Então, como que vocês responderiam essa pergunta? Aqui precisa ter uma certa um encadeamento dos argumentos para que a resposta alcance essa pergunta. Como que eu responderia essa pergunta? Eu começaria, talvez, valorizando a minha trajetória dentro da graduação ou dentro do mestrado que eu já fiz, né? Falando, olha, esse é um objeto de pesquisa que eu comecei a refletir quando eu fiz uma disciplina tal, com a professora tal, ou quando eu participei de um projeto de pesquisa, fui monitor de uma disciplina, né? Ou algo nesse sentido. E aí, vocês vão construindo esse argumento, né? É importante que a resposta tenha o início, meio e o fim. Então, vamos lá. O início seria algo que pode valorizar a trajetória de vocês. Depois, vocês podem desenvolver um pouco mais, falando, olha, então, a partir dessa experiência, eu comecei a fazer leituras sobre isso. Então, quem que eu fui ler? Quais as questões teóricas que me chamaram a atenção a partir das minhas leituras? E como que, a partir dessa literatura, eu estou pensando esse projeto de pesquisa. E aí, claro que vocês podem valorizar ainda mais. Mas, olha, que esse projeto de pesquisa se conecta com a agenda do departamento a partir das pesquisas da fulana, do Beltrano, da ciclana, que já estão desenvolvendo isso. Então, eu acho que eu poderia, com essa pesquisa, contribuir para a agenda do departamento de sociologia, do programa de pós-graduação em sociologia. Essa, veja, que é uma pergunta que eu tô criando, né? Tem um início, estou fazendo uma relação aqui com a minha trajetória, estou olhando ela para as pesquisas que já foram desenvolvidas, para a literatura, para a teoria, e estou terminando ela olhando para o que o departamento está fazendo agora. Então, essa seria uma resposta muito boa, né? Na minha concepção, seria uma resposta ideal para uma pergunta como essa, né? Vamos lá, uma segunda possibilidade de pergunta. Qual o problema sociológico da sua pesquisa? Né? O que você quer responder com essa pesquisa? Se uma pergunta dessa surgisse, aí também poderia ter essa estrutura, né? De vocês talvez conectarem com a questão anterior, falando, olha, a partir dessa primeira questão, então, que surge meu problema de pesquisa, né? Olhando para o problema teórico, o que eu identifiquei ali, talvez alguma lacuna que eu tenha identificado. Então, como que o meu projeto pode contribuir para esse campo de pesquisa, que se conecta com a agenda também do departamento, né? Ou, às vezes, vocês podem fazer a relação com alguma atividade, né? Algum congresso
que vocês participaram, algum projeto de pesquisa, de extensão que está em desenvolvimento nesse momento. Enfim, aqui também, né, sempre lembrar vocês de tentar estruturar as respostas para que elas tenham essa estrutura, né, de início, meio e fim. Então, aqui, essa pergunta, né, que eu acho que é uma pergunta muito interessante e que ela pode surgir a partir dessas estruturas aqui, né? Qual que é o problema sociológico da pesquisa? O que que você quer responder com essa pesquisa? Qual o problema de pesquisa, né? Então, vejam, todas estão se referindo aí, digamos, a essa conexão sociológica, essa conexão com a sociologia, né, que o projeto de vocês tem, e que a trajetória educacional de vocês, né, também pode se relacionar. Ah, mas eu estou vindo de outra área, estou vindo do serviço social. E aí o que que eu respondo? Ah, eu estou vindo, sei lá, do direito, da engenharia, né? Como é que eu responderia isso? Bom, eu acho que tem a trajetória sempre é possível de valorizar, né? Por mais que você venha de outra área, a sociologia, você se encantou ali pela sociologia ao ler um livro, né? Ou a participar de uma aula, participar de um projeto, ou a desenvolver a sua trajetória de pesquisa, né, a partir da área da sociologia. O importante é vocês, digamos assim, se posicionarem, né, e falar, olha, o meu projeto é sociológico. Por quê? E aí tem que desdobrar, né, tem que justificar, porque está dialogando com a literatura sociológica, porque tem um problema de pesquisa que é sociológico, né, aí é interessante sempre justificar, né, essa perspectiva sociológica, porque isso também pode aparecer numa pergunta, às vezes, quando o candidato, né, ele é de uma outra área, às vezes, né, perguntar, mas por que você não quis pesquisar isso, sei lá, no mestrado, no doutorado de outra área? Aí é preciso vender o peixe, como fala a Rosana aqui, né? Saber ter bons argumentos, né? Por isso que escrever um roteiro, ensaiar, é muito importante se preparar para essas perguntas, mesmo que às vezes elas não apareçam, tá? Pode ser que não apareça nenhuma dessas questões que estão em tela, mas eu acho que são questões que podem auxiliar vocês a estruturar um texto para responder questões que, se não são essas, podem ser muito parecidas. Uma terceira questão: como você pretende operacionalizar a pesquisa? Então, aqui já ressaltei isso lá no projeto, né, várias vezes, que a operacionalização da pesquisa tem que responder, né, o como que vocês vão fazer essa pesquisa. Então, quais as fontes, como acessar as fontes, qual que é o referencial teórico metodológico, como que vocês vão analisar, né, essas fontes dentro do cronograma, dentro do tempo que vocês têm para fazer isso. Então, acho que isso é muito importante vocês aí poderem explicar, né, talvez um passo a passo, de fontes que talvez vocês já tenham acesso, já tenham acessado essas fontes, elas são viáveis dentro do tempo que vocês têm, né, então acho que é importante se preparar, né, para esse tipo de pergunta. E aí uma última questão, que é a questão da disponibilidade de tempo para realizar o mestrado, o doutorado, tá? É algo que, acredito eu, tem preocupado muito, né, todos os programas de pós-graduação no Brasil, principalmente depois da pandemia, porque há muitos atrasos, há muitos pedidos de prorrogação, de mestrado, de doutorado, né, e isso tem preocupado bastante o corpo docente desses programas, né. Então é importante vocês demonstrarem para a banca que, de fato, vocês vão ter o tempo execuível para realizar essa pesquisa, né. Então, projeto de pesquisa, lembrando, né, o quão importante é a gente ter uma boa definição de tema de pesquisa. Não dá para abraçar o mundo, não dá para resolver os problemas do mundo, né? Então, é muito importante vocês definirem uma temática de pesquisa que esteja aí de acordo com o tempo que vocês vão ter para fazer essa pesquisa. Às vezes, a minha pesquisa quer entrevistar
mulheres privadas de liberdade, né? Sei lá, no Brasil. Então, vou visitar cinco presídios e quero fazer entrevista com 50 mulheres. Como que vocês vão fazer isso, né? Acho que, assim, é importante olhar o acesso às fontes, olhar se essa quantidade, né, de pessoas a serem entrevistadas, enfim, vai ter comitê de ética, não vai ter, como que vocês vão acessar essas fontes, como que, né, acho que de tanto falar, acho que deu para entender, né, que é muito importante, gente, ter uma boa definição de projeto aqui, de tema, para que nesse momento vocês tenham uma tranquilidade muito grande de falar, olha, eu vou seguir esse caminho, vou ter acesso às fontes, vou analisá-las dessa forma. Então, isso é muito importante, né? De vocês demonstrarem que, de fato, vocês têm domínio sobre a temática e vocês vão ter a disponibilidade de tempo necessário para realizar a pesquisa, tá bom? Então, essas são algumas questões que podem auxiliar vocês a se prepararem para a prova oral. Lembrem-se de estruturar essas respostas em formato de texto e lembrem-se de ensaiar a resposta a perguntas como essa. Se vocês quiserem incluir outras perguntas, fiquem à vontade, né? Lembrem só de ter uma resposta coerente, uma resposta que tem início, meio e fim, e que pode aí, né, lançar argumentos, né, para chamar a atenção da própria agenda de pesquisa do departamento. Lembrando da aula passada, né? Bom, tinha mais algum slide anterior a esse? Agora eu não estou lembrado. Ah, não. Não, tá tudo certo. Então, Rosana Beatriz. Então, eu particularmente penso, mais precisamente em relação, eu vou parar aqui a apresentação, gente, em relação à entrevista, que, assim, a partir do momento que a gente consegue chegar até a entrevista, tem que dar tudo de si, né? E nós entendemos, né, até mais precisamente eu e a Bia, porque passamos, né, por isso recentemente. Então, a gente tem, digamos assim, né, moral para falar sobre. Nós entendemos o nervosismo, isso é comum para qualquer tipo de atividade nova ou de empreitada, né, que nós escolhemos na vida. Mas, apesar disso, é importante como eu digo isso? Ultrapassar, né, essa questão da ansiedade, né, da insegurança, do nervosismo, até porque isso não necessariamente nos define. E eu penso que se conseguiu chegar até a entrevista porque tem potencial. E se tem potencial, é importante que vocês consigam ministrar o máximo de instrumentos, né, ferramentas para uma boa apresentação. Eu fiquei lembrando, Marcelo, que quando eu fiz o meu processo seletivo, até porque foi o meu segundo processo seletivo de doutorado, então eu já tinha passado por um, que não foi tão bom assim a experiência, mas isso também não foi tão bom a experiência, mas foi importante, tá? Porque eu consegui perceber alguns problemas na entrevista, né, na minha preparação, e aí quando eu fui fazer o processo seletivo da UNB, eu consegui saná-lo. Então, uma das minhas estratégias foi fazer um grupo, né, de amigos, né, professores e amigos pessoais, e marquei uma banca com eles separadamente. Eu simulei uma banca com eles, e aí foi uma semana inteira, uma semana antes, né, da entrevista, no sol, aí eu fiz essa banca com eles, e foi muito legal, assim, para mim foi muito interessante, sobretudo quando se tratou de professores, né? E eram professores, são meus amigos também, então são professores que foram meus orientadores também de graduação, mestrado, então eles são da área, então eu ouvi questionamentos muito duros, até mais duros do que na entrevista no TGSOL, tá?
Então, eu fui para a entrevista muito confiante e, ao mesmo tempo, eu saí de lá também muito confiante em relação ao que eu tinha apresentado ali e como eu consegui também responder as questões. Até porque a gente precisa lembrar que é nosso projeto. Não tem ninguém que saiba mais do nosso projeto que nós mesmos. Então, é de suma importância dominar do começo ao fim do projeto, desde a primeira linha até a última linha posta ali. Porque foram vocês que escreveram, foram vocês que decidiram tal metodologia, tal projeto, tal temática, tal questão, tais objetivos. Então, se vocês escolheram, porque vocês dominam. Isso já é o ponto e já basta muito, né, para uma boa apresentação. Então, é isso. Eu acho que também, assim, para quem não vive, né, no Distrito Federal, talvez essa possa ser uma pergunta, né, que vá surgir, falar, olha, como que você, que vive em outro estado, que vive em outra região, como que você pretende morar, né, em Brasília para, enfim, fazer as disciplinas e tudo mais, né? Então, acho que é preciso se preparar para isso também, né? Estejam preparados aí para responder perguntas como essa, né? Só acrescentando aqui, acho que a Rosana falou muito bem, né, que, assim, não tem ninguém que saiba do nosso projeto mais do que a gente, né, então a gente não vai estar em um julgamento, né, não é um tribunal, é mais um cenário de que a gente está ali vendendo nosso peixe. Então, eu acredito que, assim, o que me deixou menos ansiosa dentro do contexto da entrevista foi eu conseguir me preparar, e aí eu acho que é importante a gente se dedicar para se preparar antecipadamente, e aí tem várias formas, né, da gente se preparar, seja como o Marcelo citou, que ele trabalha com tópicos, resume ali o que ele quer falar, já eu não consigo trabalhar com tópicos, porque eu sinto que se eu esquecer de algum tópico ali, aí eu fico muito ansiosa. Se eu esquecer como eu vou retomar um tópico. Então, eu trabalho com resumos, eu faço várias folhas de fichamento mesmo, resumindo o que eu vou querer falar, e treino, não necessariamente com o que está escrito ali, né, com as mesmas palavras, mas o mesmo assunto. E aí isso dá certo para mim. Então vai da forma como você se adapta a treinar, né? E aí eu acredito que treinando você tem dois benefícios, tanto dominar ainda mais o tema que é seu, que você escolheu ele, quanto também a questão do tempo. Porque as entrevistas, elas acontecem todas no mesmo dia, mais ou menos, ou dividem em 2 dias, então a banca vai querer que a gente seja muito. Que a gente consiga sintetizar bem ali o que a gente está falando. Então, acho que é importante a gente ter isso na cabeça, que, o projeto é nosso, a gente está ali para convencer a banca da importância do nosso projeto e que todo tempo é valioso, né? Então, acho que se a gente conseguir se destacar também, conseguindo sintetizar bem as nossas propostas, sintetizar bem o nosso projeto, interligar a nossa trajetória com a escolha, isso também vai ser valorizado. Aí era só isso. E a última coisa, na realidade, é que as entrevistas, elas são online, e aí uma coisa que eu fiz foi que eu usei o remoto ao meu favor. Eu, na verdade, me preparei fazendo um slide para apresentar. Eu achei que isso seria possível, mas como não foi todo mundo, né? Ninguém tinha feito um slide além de mim para apresentar em uma entrevista. Eu não podia apresentar, obviamente. Porém, ele me ajudou a me guiar sobre o que eu ia falar. Então, assim, eu deixei uma aba aberta e a outra aberta na metade da tela, e aí eu ia me guiando. Isso funcionou super bem. E aí fica uma dica, aproveitando que as entrevistas também vão ser online, né? Já se for o caso de você ficar muito nervoso, não conseguir se preparar tanto quanto você acha necessário, aí pode estar utilizando aí essa colinha, né? Uma outra coisa também, gente, importantíssima aqui, tá? Como
no PPG-Sol, né, vocês vão escolher a orientação posteriormente, né, possivelmente, claro que vocês já estão olhando para alguém que possa orientar o trabalho de vocês. Mas nesse momento é muito mais importante vocês demonstrarem que a pesquisa de vocês tem aderência à linha de pesquisa e às pessoas que compõem a linha de pesquisa do que já marcar uma carta e falar, ó, porque a fulana que trabalha isso também, né? Então fala da agenda, fala, olha, que na linha de pesquisa a fulano, ciclano, beltrano, né, trabalham com essas questões, porque aí vocês também, digamos assim, estão demonstrando para a banca que vocês conhecem a agenda de pesquisa do departamento, né, e não só de uma pessoa específica. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Vamos lá, então, Vanessa. Eu, como sempre, boa noite, pessoal. Desculpa pelo atraso. Eu perdi a parte que eu mais queria ver, que era a prova teórica, assim, é o meu pesadelo, a prova teórica. Aproveitando aqui, acho que até falar para o pessoal do mestrado, eu entendo muito sua questão, Rosana, porque eu não passei de primeiro no mestrado, eu demorei muito para passar no mestrado, meu Deus do céu, demorei 2 anos. E eu sei, Flávio, que tá as gravações, mas eu tô só aproveitando, porque eu queria tirar as dúvidas pessoalmente, né? Que na gravação, que adianta? Não vou ter quem tirar, né? E eu entendo muito sua questão, porque é horrível, você passa uma etapa do projeto, talvez na prova, e na entrevista minhas questões, ou era a prova, ou era o projeto, né? Não sou tão confiante assim, no processo seletivo. E quando eu entrei na turma do mestrado, que eu tô fazendo agora, eu era a única que tinha tomado, vamos dizer assim, bomba, né, de não passar. Eu mesma passei todas as etapas da UNB no mestrado em 2021, mas eu não fui classificada. E doeu um pouco. O que eu quero dizer com isso? Para os que vão tentar o mestrado, não desista, gente. Se é o sonho de vocês, não desista. Faça isso como fosse a sua energia de você continuar, sabe? Talvez pessoas aqui vão passar de primeira, fico feliz para vocês, mas os que não conseguir, não desistam, continuam, sabe? Melhora o seu projeto, enfim, eu acho que a fala da Rosana me pegou muito, porque é muito difícil pessoas falar essa questão, sabe? Reprovei no processo seletivo, porque quase você não encontra, enfim, né? Eu senti acolhido da sua fala, Rosana. E eu queria muito ter tirado dúvidas sobre a prova teórica, porque, feito eu falei, a minha maior questão é a prova teórica, assim. Eu fico muito nervosa, me dá crise de ansiedade, eu tô tentando fazer concurso para ver se eu começo a me adaptar com esse lugar, né? Eu fiz as provas uma vez teórica presencialmente, logo veio a pandemia, o resto foi tudo online, né? Mas para mim, até pela minha voz, eu fico muito ansiosa, sabe? E eu tô tentando lutar contra isso. Posso comentar? Eu acho assim, se o Lattes tivesse espaço para as nossas derrotas, né, ele seria muito maior, né? Porque eu acho que todo mundo também, né, já foi reprovado em algum processo seletivo, em alguma banca, né? Acho que isso, só que é isso, né? A gente não coloca no Lattes, porque o Lattes não é para isso. Mas acho que esse é um sentimento, talvez, que a gente precisa colocar em perspectiva também, né? Por isso que cada um e cada uma, né? É importante ver a melhor estratégia, a estratégia que vocês se sentem mais confortáveis, né? Então, experimentar. Eu acho que é importante experimentar. Fazer resumo, montar uma banca, que nem a Rosana fez, né? Convidou os amigos e as amigas, foram lá, fizeram um ensaio, né? Pré-prova. Ou, às vezes, né? Mesmo fazendo todas essas estratégias, chega no momento, se ficar muito nervosa, muito nervoso, conversa, né? Eu acho que é interessante falar, olha, estou nervoso, estou nervosa, vou precisar aqui beber uma água para me acalmar, né? Comunica a banca, né? Porque é importante, sempre é importante a gente comunicar, mesmo
quando sente esse sentimento, né, do nervosismo. E aí a gente pensa, nossa, mas será que isso acontece só comigo? Né, eu recomendo muito vocês assistirem um documentário que se chama Sociologia, Esporte e Combate, do Pierre Bourdieu, né, um documentário já mais no final da vida do Bourdieu, e o início do documentário é justamente o Bourdieu nervoso, né, então ele está lá suando, está lá tremendo, porque ele tinha que fazer uma palestra em inglês, e ele não se sentia confortável, né, porque não era a língua materna dele, né, e ele super nervoso, e a gente pensa, pô, mas o Bourdieu no final da vida ficava nervoso, ficava suando, porque tinha que apresentar a teoria dele, né, para um público, enfim, quem somos nós para não ficar nervoso também quando a gente tem que fazer alguma coisa, né? Mas acho que a vida acadêmica é para isso, é para a gente se colocar ali, para a gente ir aprendendo, né, e ir sabendo controlar esses sentimentos, né? Esses sentimentos todo mundo tem. Agora é a gente, digamos assim, não fugir, né? Não deixar que eles nos dominem. Então, a gente tentar controlar isso. E eu acho que comunicar, né? Ou pedir um tempo para beber uma água, pedir um tempo para, talvez ali a pergunta possa de vocês. Então, olha, só um momento que eu vou ver aqui as minhas anotações. Acho que não tem nenhum problema vocês informarem, né, para a banca. Agora, só não fiquem em silêncio, porque o silêncio ele dá margem para outros entendimentos. Agora, se vocês informarem, olha, só um momento, deixa eu só olhar aqui as minhas anotações para poder responder melhor vocês. E aí respire, beba uma água e aí responde, né? Então, essa seria a minha dica. Queria dar uma dica sobre a prova teórica. O que eu venho fazendo, na verdade, no estágio de concurso público, né? Esses meses eu venho fazendo provas dissertativas, e estudar para prova dissertativa é dramático, todo mundo sabe, né? Porque são muitos livros, são muitas obras, né? É muita coisa. E aí, o que eu, além da leitura resenhada, né? Eu também faço resumos, e eu comecei a fazer simulações da prova, a mesma coisa que eu fiz lá com a banca, mas aí eu tentei criar na minha casa, né, no meu quarto, uma forma de simular o momento da prova, tá? Então, beleza, na prova eu tenho 4 horas, certo? Aí eu simulo um dia, tá? Eu vou ter 4 horas, então eu tenho aqui 4 folhas, preciso fazer, sei lá, até 3 laudas com tais temas. Aí eu vou lá. É isso, né? E isso me ajudou nos últimos 2 concursos que eu fiz, por mais que um deles o resultado não foi satisfatório para mim, mas o outro ainda tá, não sei ainda, né? Na realidade, não sei ainda, porque eu fiz nesse final de semana. Mas eu gostei muito do meu desempenho, por mais que eu não possa classificar para didática, mas eu gostei, de modo geral, eu gostei do meu desempenho, porque eu consegui fazer escrita, né? Então, eu acredito que seja importante cada um, né, mediante as possibilidades, ser criativo até na criação de estratégias, porque tem coisas que a gente realmente não pode controlar, como nervosismo e tudo mais. Mas há coisas que a gente consegue controlar, que a gente consegue mexer no nosso ambiente, né, de estudo e tudo mais. E, de todo modo, a dissertativa é muito importante, a pontuação é muito importante. Então, a minha dica é, né, usar a criatividade e tentar da melhor forma possível. Pode falar. Falou em criatividade, ressuscitei. Eu dou aula de música e a maioria dos alunos que vão fazer aula comigo, os adultos, é para trabalhar a timidez de falar na frente dos colegas de trabalho, tipo uma coisa simples, que a gente estuda, né, performance, corpo e tudo mais, mas que é uma ferramenta que as pessoas também utilizam. O teatro também é muito bom. Então, às vezes, eu sou uma pessoa introvertida, embora não pareça falante, mas que a timidez foi trabalhada na terapia, por exemplo. Então, às vezes, isso pode atrapalhar a gente, mas tem outras ferramentas para serem exploradas para ajudar também.
Só isso que eu queria falar. Muito obrigada, Dê. É isso, né? Eu penso que tudo isso é também uma forma de a gente atuar. Eu tinha uma professora na graduação que ela falava isso, ela era uma professora muito, uma pessoa muito tímida, ela conversava isso comigo, que ela era muito tímida, mas não parecia. E ela falando comigo, olha, eu tento atuar, assim, estou atuando o tempo inteiro se eu sou professora, não tem como, né, deixar a timidez tomar conta de mim. Então, eu acredito que são meios, para mim, que funcionam, estão funcionando, porque eu também sou uma pessoa introvertida, não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Contudo, no universo acadêmico não tem muito espaço para timidez, não, gente, assim. Realmente, em algum momento, sobretudo nas ciências sociais, na sociologia, em algum momento tem que personificar uns personagens aí e caminhar, né? E a entrevista, na minha leitura, é um momento, tá? Alguma outra questão? Alguém mais tem alguma coisa? Tudo bem? Boa noite, vocês me escutam? Sim? Tá baixinho aqui para mim. Oi, vocês me escutam agora? Para mim tá um pouquinho baixinho também, mas a gente tá te ouvindo. Ok, só para saber mais ou menos, porque assim, o site da UNB está um pouco fora do ar, né? Então, às vezes, a gente não consegue acessar a linha de pesquisa, não consegue acessar as informações do site, só para ter uma noção de quanto que sai mais ou menos o edital de pós-doc de vocês. Qual mês, mais ou menos qual Então, data. sim. O site ele já tá funcionando normalmente. Inclusive, vou pedir para vocês aí, se puderem acessar agora, só para a gente confirmar isso, porque o servidor já foi atualizado. Inclusive, essa semana passada, na sexta-feira passada, ele foi atualizado. Então, a princípio, é para estar tudo ok. Sobre pós-doutorado, ele é fluxo contínuo, não tem edital. Ele é fluxo contínuo sem bolsa. Raramente a gente tem alguma bolsa. Aí quando tem bolsa, aí sim tem edital. Mas se é sem bolsa, ele é fluxo contínuo, né? Então é só entrar lá na página do PPG-Sol e olhar os documentos que são necessários para você se candidatar a um pós-doutorado. A maravilha que está Então, funcionando então. ele está funcionando, eu consegui entrar aqui e ver. Então, é um processo mais simples do que o mestrado e doutorado, pelo que eu estou entendendo. Porque não Sim. depende necessariamente do edital. Ah, ok. Obrigada. Mais alguma questão, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Essa gravação tem um tempo pra vocês colocar no YouTube de vocês, né? Sim, a gente já postou as últimas 3 aulas lá no YouTube do Laboratório Lélia, né? Então, o Lab Lélia tem um canal no YouTube, então a gente já colocou lá. Vai colocar também o link da apresentação na legenda, lá na descrição do vídeo. Não, tranquilo então, gente. Obrigada, de verdade. De nada. Rosana, você tinha um questionário ou algo assim? Você tinha criado um questionário aqui para a galera ou isso vai ser depois? Então, eu vou criar. Então, Ah, a ideia é, para todo mundo, que a gente faça uma avaliação, tá? Do curso. Então, eu vou criar o questionário, tá bom? E aí eu envio pro e-mail de vocês e coloco no grupo,
pode ser? Então, nosso objetivo é realmente saber como é que para vocês foi a condução, né, das aulas, em que medida impactou, o que vocês pensam e tudo mais. Então, é realmente um instrumento de avaliação do nosso cursinho, né? Bom, eu estou entendendo aqui que a gente já está se direcionando, então, para Isso. a parte, para o fechamento da nossa aula e do nosso curso, né? Então, eu queria, primeiramente, né, agradecer a Rosana, a Beatriz, por essa parceria, né? Acho que, do meu ponto de vista, foi uma experiência piloto, e eu avalio como positiva a participação de vocês, né? A interação que a gente pôde fazer aqui durante essas 4 semanas. Espero que da minha parte também, né, tenha ficado claro, enfim, as aulas aqui, na aula que eu ministrei em relação ao projeto, que tenha servido para vocês também aí olharem os editais com mais atenção, com mais calma, e assim, desejar sorte no processo seletivo, se preparem bastante, né, e eu quero ver vocês aí ano que vem, aí, alunos e alunas regulares do mestrado e do doutorado. E é isso, gente, da minha parte. Muito obrigado pela atenção e uma boa sorte aí. Então, eu também agradeço a todos vocês que se inscreveram e que estiveram conosco até então. E penso que todo mundo aqui vai sair muito bem, pelo menos são os nossos votos, certo? Nós gostaríamos de vê-los e vê-las no programa, para que possam, né, conduzir o cursinho no próximo ano. Então é isso, gente. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente aqui no programa, tá bom? Eu também vou agradecer todo mundo que participou, né? Acho que, enfim, espero que a gente tenha conseguido contribuir e reiterar também que se vocês tiverem alguma dúvida, assim, alguma coisa, eu mesma pessoalmente estou à disposição, podem estar enviando e-mail e tal. E é isso, a gente deseja que todo mundo tenha um resultado bom, um resultado positivo, e que o processo não seja também tão, assim, que a gente não deixe o nervosismo, a ansiedade, preencher o espaço que na realidade é de muita confiança, porque a gente está ali só mostrando o valor da nossa pesquisa, né? Então, desejo a todo mundo um ótimo processo e agradeço muito pela participação. Agradeço vocês também pela iniciativa, que foi muito boa. Eu só fiquei sabendo porque um colega meu comentou que ele já estava no mestrado, né, o Diego, e a iniciativa foi muito boa, né, gente? Eu acho que, pelo menos eu que já estava com o projeto um pouco mais avançado, eu voltei um passo atrás, dei uma olhada em alguns pontos que vocês pontuaram também, fiz algumas anotações, dei uma implementada, mas, de verdade, obrigado. Eu acho que, pelo menos para mim, foi uma soma muito grande no projeto. É isso, gente. Brigadão também. Agradeço muito. O cursinho direcionou muito, assim, para o que eu precisava, né? E o que eu achava que não precisava também. Então, acaba que no meio do percurso a gente percebe, né? Algumas coisas que é importante de se atentar e tal. Então, foi muito legal ter essas aulas aqui com vocês e poder levar um pouco dessa bagagem aí para o processo seletivo. Valeu. Eu gostei bastante da iniciativa de vocês. Eu pensei que outros programas, né? Quem sabe, né? Esse projeto se estende, né? Mas porque, igual falei, né? Agorinha, né? Quando eu prestei o processo, é aquela coisa muito nova. A gente não sabe para onde ir, então, o mestrado, né? Então você sente muito ansioso, não sabe qual projeto é o melhor. Tem gente que meio que tem um feeling, mas eu mesma eu sou perdida, né? Então
foi um período, e aí foi bem no período da pandemia, então acho que a existência desse projeto de vocês, acho que os meninos que vão tentar o mestrado, eu tô torcendo muito que vocês consigam, realize os seus sonhos, sabe, mestrado, eu tô bem no final, então chega aquele bem pessimismo, assim, né, perguntar, não faz pós não, mas assim, é o sonho de vocês, realiza, eu acho que esse projeto ajudou muito, tem poucas pessoas aqui que vão tentar o doutorado, né, então eu creio que também deve ter ajudado, mas, ai, gente, eu gostei demais dos três, Marcelo, Rosana e Beatriz, pretendo encontrar vocês em breve, algum projeto, alguma coisa aí na UNB, pra gente se encontrar pessoalmente, de verdade, obrigado por tudo. Obrigado, então, gente. Um bom final de semana para vocês aí, bons estudos. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa noite.